Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Casal de Pediatras. Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado. O host mais bonito de podcast do Brasil. Que é isso? Eu tô aceitando. Você também, maravilhosa. Vai. Eu sou boa fazendo essa piada, você não é. Gente, o sanguíneo, ele tem esse molho pra fazer esse fleumático, já fica aqui assim, ó. Calma que teremos esse episódio um dia. Tá, verdade, os temperamentos. Isso aí. Agora a gente vai agradecer quem? Vamos lá. Nossos parceiros. Isso aí, começando com os nossos parceiros. Hoje a gente está aqui no estúdio da ADMS. Então, essa perfeição que você está vendo, esse som claro que você está ouvindo, essa iluminação maravilhosa. Fica personalizada. Então, se você precisar de produção de conteúdo, gravação de conteúdo, edição, não moro no Rio, mas eu quero essa qualidade, só falar com o pessoal da ADMS. Ah, mas eu não sei porque as pessoas não conseguem entender o valor do meu trabalho, que você tá botando com um negócio tudo torto, mal editado, cafona, aí não vai ter como mesmo. Aí você abre esse QR Code aqui e, ó, fala com a galera da DMS. A gente também quer agradecer a galera da Treehouse aqui do Rio de Janeiro, aí já não dá, entendeu? Pra você lá do Paraná vir falar com a galera da Treehouse. Escola por Princípio aqui no Rio de Janeiro, muito obrigada. E a melhor clínica do Rio de Janeiro. Espaço Sol Saúde da Criança, também tem telemedicina, então se você não é do Rio de Janeiro e quer um bom atendimento de pediatria, só falar com a gente. Então vamos lá. Vamos. Hoje a nossa conversa... Tudo dentro Talvez a gente chore. Isso aí, tudo dentro da pediatria, mas nada de doença. A gente não gosta de falar muito de doença aqui. Vamos evitar esse assunto. Então hoje temos uma convidada super especial. Fala, Carol, você que tem que falar dela, My Carol. BFF. Isso. Estudiosa, a gente trouxe ela não só por isso, né? Só porque ela é minha BFF, mas é porque ela é estudiosa, é porque ela se encaixa perfeitamente num tema que a gente já queria falar com vocês há muito tempo, que é uma recém-mãe. Jéssica, seja muito bem-vinda, mamãe de Sara. Muito obrigada. É um Quantos prazer meses? estar aqui. Sara? 2,5, né? Já dá pra falar, né? Aham. Assim, com um mês, tô o mês não respirando. dava Já agora. tô aqui, já tô maquiada. Ela tá ali no canto. Ela tá Acabou de quietinha, mamar. Não posso nem reclamar. Mas tem que dar um mamar primeiro. Tem que ter um TT e aí pronto, resolve. Que ela calma. Ó, amiga, eu vou começar o seguinte, gente, eu não vou tratar convidado como, convidado, vou chamar de amiga, então vocês que se acostumem com isso aí. Eu queria fazer uma pergunta aqui que eu separei. Surpresas, porque você estudou, você se preparou, a gente vai falar sobre isso, mas surpresas que você não esperava. Você, Carol, pra isso eu não fui preparada. Seja de coisas boas, sejam de coisas assim mais complicadas. Desafios assim, que, nossa, isso eu não esperava que era tão difícil, ou isso eu até ouvi, mas não foi tão ruim. Olha, eu acho que o mais desafiador, deixa eu pensar, são duas coisas que eu acho. A falta de previsibilidade. Criança não tem previsibilidade. Nenhuma. Não tem. Então você pensa assim, não, vou fazer a rotina X, Y, Z e vai dar tudo certo. Vou arrasar, vou manter o controle da coisa. Claro que vai chegar esse momento. Acho que em algum momento a rotina vai estabilizar melhor. Mas essa primeira fase, não tem como. O bebê, ele tá se acostumando com o mundo, ele tá descobrindo. A gente brinca, né, que deve ser muito chato ser um bebê, porque... ele tá descobrindo tudo, o organismo dele tá começando a funcionar, que antes não funcionava nada na barriga. Então, tipo assim, tudo é difícil pra ele. E pra gente também, porque a nossa comunicação é pelo contato e o choro. Ele não fala, o bebê não sabe expressar, né? E é isso. Às vezes você pensa, não, amanhã eu vou acordar, vou fazer isso, isso e isso. E não, você não vai. E o bebê tá num salto e ele vai ficar no colo o dia inteiro. Começa pela noite, que você já começa a prever que, meu Deus, não vai dar certo. Exatamente. Então, tipo, você pensa, não, tava indo até agora e tava tudo bem. Aí toma uma vacina ou entra num salto, pronto. Muda tudo. A noite muda, o dia muda. E aí toda aquela sua programação muda. Então, assim, eu acho que essa é a parte que você menos pensa. Porque você... estuda e pensa, vou fazer isso e estudei vai ser sono, assim. estudei para ter uma noção de cólica, de disquesia. Não. Só que... E rapidinho, um baita desafio disso é que a gente vem da vida de casado, duas pessoas, Exato. com tudo organizado. Totalmente previsível. Diga-se de passagem, Sara é a primeira bebê, então assim, ainda tem isso. Tem esse impacto de que a gente vem de um lugar de muita previsibilidade para Zero, nada mais. Isso.
pra mim foi muito frustrante, porque eu queria fazer algumas coisas de trabalho, eu queria, na minha cabeça eu ia fazer pouca coisa, mas tinha dia que nem pouca coisa eu E você ainda conseguia. sabia a fundo, né? O que dá O certo. assunto. Só que Você me entende? Que se eu lembro que eu chorava e falava assim, Rafa, é muito difícil, cara, porque, tipo assim, se a gente, tipo, nós somos 2 pediatras e tá, tipo, caótico pra gente, imagina pro resto do planeta. Exatamente. Então, assim, eu acho que a parte mais importante é você aceitar isso. Você Se não abraçar. brigar com isso. Porque se você ficar nessa de, tipo, querer engessar o bebê, você vai sofrer muito. muito e o pior. bebê E o sofre bebê também. também, isso aí. Porque ele não consegue entender isso ainda. Então é normal que ele tenha essa, né, imprevisibilidade em determinados momentos e você vai ajustando. Mas você aceitar de fato, cara, tá tudo bem. Hoje eu achei que eu ia fazer isso, não deu pra fazer, mas tudo bem, eu tenho um bebê, entendeu? Eu acho que é o jogo da paciência com o bebê, que é tão fácil ser bebê. Cara, não é fácil ser bebê, ele tá em adaptação Exato. real. Então, a paciência com o bebê e a paciência com a gente também, porque a gente fica Exato. frustrado. Gente, quando falavam assim, ai, não consegui escovar o dente. Eu tive momentos que eu lembro que eu só percebi que eu não tinha comido nada, que eu não tinha, meu cabelo tava pro alto e que eu tinha dado peito 3 vezes quando me dava, tipo, a sensação de desmaio, tipo, minha pressão tá caindo porque eu não comi nada. Isso com uma baita rede de apoio. É muito intenso, assim, até você se habituar. É. E se você ficar nesse lugar de fazer exatamente como foi estudado e não entender que essa falta de previsão é uma coisa Flexibilizar, né? sem flexibilizar, você endoida, cara. É. Você endoida assim. Vai ser mais difícil ainda pra você adaptar. E pra mim, o pior é que quando o tempo passa, você olha pra trás e você sente uma. Não é um saudosismo bom, é um saudosismo de, nossa, foi um lugar muito desconfortável. É assim, abraça o caos e vive a beleza dos dias e sente as dores do Exato. dia. E é um dia de cada É vez. um dia de cada vez. É isso. Exatamente isso. É um dia de cada vez, real. Ó, aí agora eu queria perguntar uma coisa. Que pra mim é uma das coisas que a gente precisa ter elegância pra não causar um caos na família. Opiniões diferentes na forma de cuidar. Não, e a tua conversa, e você tem as avós perto dos dois lados, e aí, berço, você já teve essa conversa, todo mundo dando uma Sim. opinião, e aí? Como lida com isso externamente, internamente? Sim. Essa parte é um pouco desafiadora, né? De você administrar sem ferir, sem parecer que você não quer aceitar nenhuma opinião, sem se fechar, né? Mas é um jogo de diálogo mesmo. Tem coisas, assim, eu até brinco. Minha mãe vai ver esse episódio, ela vai saber. Tem coisas que Minha mãe vai descobrir. eu tenho que ir lá no chat GPT e falar, mãe, não é, tipo, que às vezes ela vai pensar assim, não, mas isso daí é uma cisma sua, ou uma cisma que você... Não, mãe, vem cá, ó, isso é geral. O chat tá te dizendo. Aí ela vai, reflete um pouco, tá bom, então tá. Então, assim, é desafiador, porque eles são de outra época, né? Eu acho que, assim, as opiniões de fora é mais fácil você, tipo, pessoas aleatórias. Aleatórios. Tipo assim, tá bom, valeu, viu? Obrigada e pronto. Só que pessoas de dentro, rede de apoio, né, principalmente os avós, é mais complexo. E você tem que ter sabedoria para administrar. Porque existe a sabedoria deles de fato e algumas coisas Exatamente. mudaram pra melhor. Exato. Eu acho que isso é a principal diferença. Muitas coisas mudaram. E, de fato, quem não tá vivendo, eu não tinha essa atualização porque eu não tinha um filho. E eles também não têm, porque há muito tempo eles não têm uma criança. Então, de fato, também tem coisas que estavam desatualizadas. Então, é o momento deles irem entendendo, mas a gente tendo sabedoria e também não se fechando a ouvir. Porque, às vezes, vão ter coisas que eles vão falar que tá tudo Que tá bem, certo. é legal. E só de ter a escuta, né, Rafa? Às vezes já ajuda. Um exemplo que a gente dá da luva. Tem coisa que vai prejudicar o desenvolvimento da criança que a gente fala, então, aí não vai dar. Por exemplo, dar suco pra criança, às vezes até antes dos 6 meses. Aí a gente tem um exemplo que a gente dá do pâncreas, que vai forçar o pâncreas. A gente usa um elástico, aí as avós entendem. Eu sempre faço essa encenação. Mas tem a luva, que eu falo assim, a avó mora com vocês? Não mora. Então, assim, deixa a luva quando a avó tiver. Quieta, 2 meias, pode botar 2 Chega meias. no consultório assim, doutora, fala pra minha mãe que não pode luva. Aí a avó já olha pra mim de cima e embaixo e fala assim, tu tem filho? Primeira coisa. Aí eu, o que tem? Deixar um pouco a luva, né? É. E se você não assistiu o episódio da Dona Sara, você vai ouvir um pouco disso, porque é importante eles participarem, os avós querem participar, mas tem que rolar uma sabedoria
sabedoria dos dois lados, Exato. né? Porque às vezes no consultório a gente vê isso, né, Rafa? Tipo assim, a minha mãe, a minha sogra só serve pra segurar no colo, trocar a fralda, porque todas as opiniões são desatualizadas. Cara, não faça isso. Não faça isso. Isso Verdade. é importante eles estarem perto. O vínculo é muito O importante. vínculo é muito importante. E assim, a gente precisa de ajuda. Gente, se tem uma avó, um avô perto pra ajudar, porque eu acho de endoidar ter uma criança. Assim, a primeira vez, eu acho de endoidar. Eu acho, é uma quebra de expectativa que não tem. Gente, a gente tem a comunidade que a gente ensina tudo, assim. E aí já fica aqui um QR Code. Se você não conhece a comunidade, vale a pena conhecer. Inclusive, você participou de toda a gravação. Exatamente. Você assistiu todas as aulas na gravação. Mais de uma vez, né? Mais E de uma depois vez. na edição e tal. Sou arriscada. Ajudou? Ajuda, com certeza. Ajuda a ter certeza, uma noção de sono, Com certeza. que não é tão fácil assim amamentar. Exatamente. É resiliência. E não só isso, né? Mas o geral, porque a criança ela é uma caixinha de surpresas. Tipo, de repente, uma disquesia, de repente, uma. Então, você ter uma noção. E o né? que pode, o que não pode, E o né? mais legal, falando da comunidade em si, é que você não precisa ficar horas e horas. Você vê aulas curtas que já, tipo, te acendem uma luz, sabe? E ó, olha só, ajuda pra gente muito. ter noção do quanto essa parte de recém-nascido é complexa e, assim, é um universo de assunto, a maior quantidade de aula, se você for dividir por tempo de vida, é do primeiro mês, 3 meses, né? Porque tem a de enxoval, tem a de amamentação, tem a de sono lá no recém-nascido. Gestação. A maior quantidade de bloco de aula é nesse início. Então é muita coisa, cara, pra gente dar conta. Não, e certamente eu acho que é uma fase muito desafiadora. Claro que a criança sempre tem seus desafios, mas essa fase de descoberta, que você tá se descobrindo, o bebê tá se descobrindo, cara, é muito doido, assim. E que deu play na função mãe, né? É, exatamente, só vai, tipo, toma que o filho é seu. Então, não, o Rafa tem um exemplo bom da maternidade, fala. Quando eu trabalhava, que eu passava visita na maternidade, todo mundo era unânime o olhar quando eu falava assim, não, tudo certo, tá de alta. Aí os pais sempre arregalavam e falavam, tem certeza, doutor? Tem certeza? Posso levar essa criança pra casa? Não é melhor ficar mais um Tem dia. mais nada pra fazer aqui não, fico só mais hoje, não sei o quê. Mas um olhar sempre rolava, tipo assim, cara, agora é comigo, né? Não vai ter mais Não- ninguém não aqui tem pra me mais jeito. ajudar. Verdade. Então, Tem as primeiras noites de sono, né, gente? Do tipo assim, então, doutora, eu não consigo dormir, aí eu fico olhando, aí fica pra ver se alternando tá eu e o pai. respirando. O que eu faço? Eu falei, eu te entendo, porque eu e o Rafa, a gente sendo pediatras, o primeiro mês eu olho, aí 3 da manhã você muito começa a louco olhar. isso. É muito Até ter a doido. segurança, né? Porque é tão frágil, acho que também tem esse ponto. É tão frágil. Exato. E aí, trazendo para esse assunto, tão frágil. A tecnologia, as redes sociais, elas ajudam. Eu acho que elas trazem informação, mas elas também podem ser um fator de peso para a saúde mental. Como é que você lida? Teu algoritmo mudou? Você já viu que gerou ansiedade em você? Como é que é o teu padrão de consumo? Como é que você lida com isso na questão mãe? Eu tento evitar, porque a comparação é bizarra. Você olha, tipo assim, a rotina, não sei o Você quê, diz de né? outras mães influenciadoras. É. Tipo, mães que mostram seus Eu, filhos. Assim, não tenho nenhum problema em ver, Aham. mas assim, eu evito pra não ficar gerando uma comparação, porque é isso, eu tô numa fase que eu tô aprendendo tudo. Então, se eu ficar olhando e talvez até, enfim, por outra orientação, ou por, mas a fulana, caramba, a rotina tá tão bem estabelecida. E o corte do Instagram é tão bonito, né? Entendeu? Então, assim, eu prefiro não ficar me alimentando tanto disso. E até porque a internet, ela é muito ampla. Então, você tem diversas opiniões, você tem diversas maneiras de lidar com a mesma coisa, enfim, valores diferentes. Então, se você olha muitas opiniões, você gera uma confusão. Então, eu prefiro me apegar ao que eu aprendi, às pessoas que eu, tipo, ao pediatra, a vocês que eu escolhi pra estar com ela, entendeu? E é isso. E a minha rede de apoio. Porque vai ter gente de fora falando coisa diferente. A mesma pessoa,
o mesmo assunto vão ter opiniões Diferentes. diversas. Então, assim, a internet é muito ampla. Não, e aí joga mais um peso na cabeça da mãe, né? É isso que eu ia falar, que essa ainda é uma fase mais sensível, você tá mais atenta a muita novidade. Isso. Essa semana a gente tava vendo, porque o filho da fulana fala 3 línguas. Na hora passa na sua cabeça, o meu não fala. Só que a gente não tá tão sem dormir, com tanto estresse na cabeça de um recém-nascido. Isso na cabeça da mãe do recém-nascido é pior ainda, né? Eu acho mais cruel essa cobrança, Porque essa é muita coisa, gente. comparação. Olha só, vamos lá. Privação de sono, Uhum. tá? Tudo isso mexe com saúde mental. Privação de sono, quebra de expectativa constante, autoestima dá uma bagunçada, cara. Porque eu lembro que, cara, eu falava, qual foi a última vez que eu passei um corretivo? Eu evitava passar de frente pro espelho, porque o meu cabelo tava pro alto. Aí às vezes você tá cheirando a leite o tempo todo, você tá com o mesmo... Eu lembro que no Instagram falaram assim, que eu tinha um pijama de conforto, não era que eu não lavava o meu pijama preto. Era que ele era lavado e secava e voltava, e só que ele era Rio de Janeiro é sol, gente. Rio de Janeiro é sol, seca rápido, entendeu? Só pra alinhar essa expectativa aí. E eu lembro que mandaram assim no Instagram, doutora, você só usa essa camisola preta. E aí então, são muitas camadas afetando a saúde mental da mãe. A privação de sono, gente, vai você ficar um mês sem dormir mal, pra ver se você não vai ficar mal-humorado, querendo bater em um e outro. Aí você junta com quebra de expectativa, a tua autoestima abalada, o corpo que tá muda meio mole, meio assim. E aí você ainda junta isso. E ali, cuidando do bebê, você foge muitas vezes aqui com a tela na mão. E aí, o que você tá vendo na tela? Tá te gerando o quê? A bonitona que tá com a vida perfeita, que tá fazendo coisas que você... E um ponto pra mim que pega é a liberdade. Eu acho que às vezes você tá ali porque você não tem liberdade. Eu amo a frase de uma amiga nossa, Renata Zucatelli, que ela fala: a minha patroa é exigente. A minha chefe é exigente. Isso aí. Então, são muitas coisas para afetar a cabeça da mãe. E aí, ela ainda entra no lugar de seguir 30 pediatras, 30 blogueiras que têm filho, mas que já estão ali com uma baita rede de apoio, então elas já estão toda bonitona e você tá zoada. E aí, você chega... Teve uma mãe essa semana que eu falei, eu preciso que você pare de seguir esse tanto de gente no Instagram. Vai ver decoração. Isso. Vai ver meme. Você quer distrair? Tá tudo bem, distrai com o celular na mão. Porque é isso, né? Às vezes você tá amamentando, pega o telefone. Mas, cara, para, porque é mais uma parada pra tua cabeça. É verdade. Aí o pai, isso aí, doutora. Era isso aí que eu queria. Você é excelente pediatra. Pra mim já deu a consulta. Porque é isso. E isso não afeta só a saúde mental da mãe. Porque se eu tenho uma mãe que não tá legal... o bebê não vai estar legal. O bebê não vai estar legal. Fato. É fato. Uma mãe bem cuidada, uma mãe com a saúde mental em dia, com certeza vai ter um bebê muito mais saudável. Isso daí é fato. Tá, então vamos falar, Rafa, 4 coisas na nossa prática como pediatra pra mãe ficar bem. A mãe ali no bebê, aquele início, 4 coisas, 4 dicas pra mãe ficar bem. Você quer um tempo pra pensar? Vamos. Vai ser pra mim essa pergunta? Essa pergunta vai ser pra você. Fechou. Porque o Rafa é a pessoa da consulta de 1h20, que as mães saem chorando. Nunca vi tanta gente chorar num consultório igual o Rafael. Não, mas vamos lá. A gente já falou algumas. Primeira coisa, Recapitular, isso aí. abraçar o caos. Acho que você ficar perseguindo a rotina perfeita, isso é o que mais cansa, porque isso aumenta a sua frustração, isso aumenta o seu cansaço e não leva a lugar nenhum, tá? Segunda coisa... Rapidinho, e se der, ri do caos. Que o humor sempre ajuda. Ri daquela cocô bomba. O caos no lugar... Você com a cabeça no lugar, o caos vira graça. Tudo bem, é isso aí. Tá? Segunda coisa, estude, né? A gente sempre fala isso, a gestação é um período que a gente está muito animado, que tudo é festa, a gente quer montar um quarto, mas vai chegar o dia que você vai voltar com o bebê no braço e você tem que saber o que fazer. Então, a gente tinha preparado uma pergunta para a Jéssica disso, mas ela não conta, porque ela participou da comunidade, de tudo, então ela estudou, forçada talvez. Não, foi ótimo. Mas... Você tem que se programar para isso, né? E estude em fontes confiáveis e não múltiplas fontes. Isso. Exato. Ter um lugar de confiança.
São quanto? 4? 4. Rapidinho, deixa eu dar uma dica aqui muito boa. Tem uma coisa chamada Sociedade Brasileira de Pediatria para Família. São os documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria feitos com uma linguagem totalmente acessível e que você pode confiar. São perguntas e respostas. Então, você pode botar lá, Sociedade Brasileira de Pediatria para Famílias, FEBRE. São documentos muito bons. Segundo, terceiro, saia de casa, né? Concordo. Polêmico, Isso era mas uma real. coisa que eu, dentro do turbilhão, mas não tanto quanto uma mãe que amamenta, que tá ali mamadeira, na rotina 100% da criança, isso era uma coisa que eu precisava fazer, porque senão você não percebe o dia passar. É horrível isso. Você fica... Isso é uma coisa que eu comentaria também. Esse lance de você passar muitas horas e muitas horas ali com o bebê e dentro de casa é a mesma coisa. E o caos. Chega uma hora que tua cabeça já tá desorientada. E às vezes você nem sabe por que você tá, tipo, de mau humor. Exatamente. Porque quando você Chorosa. olha... Não, você isso é mais um perigo da rede social. Porque você olha a vida de todo mundo acontecendo e a sua vida tá ali. De noite, bebê, choro, mamá. Bebê, choro, mamá. Cara, aí você fala... A gente tem uma amiga, né, que ela fala assim, eu fiquei 2 meses tentando fazer a rotina de sono perfeita, trancada num quarto, no escuro. Coitada. Eu fiquei muito mal de cabeça. E eu uso esse exemplo dela porque, assim, é na melhor das intenções de Isso aí. estabelecer um sono bom, porque o sono é importante para o neurodesenvolvimento. Mas se uma mãe não estiver bem, Sim. vai tudo por água abaixo. Exato. Dentro do possível, né, dos cuidados com o bebê, vai dar um passeio, vai andar de carrinho num lugar com árvore, com vento, com sol, com Vazio. um passarinho, porque isso te tira desse lugar da demanda do bebê que existe. Então, terceiro, E ser solar ajuda, né, Rafa? Ver, assim, o dia começando, o dia terminando. Isso é importante, porque senão você... É isso, você não sabe já que dia da semana é. Isso é um sinal bom. Se você tá perdido que dia da semana é, que não faça a menor noção que dia do mês é, cuidado. Atenção. voltar um pouquinho. E quarto, coma bem. Tá? Dietas restritivas sem necessidade é outra coisa que eu vejo que acaba com a saúde mental. Então, acho que isso dá gases, acho que isso não sei o quê, e quando vai ver a mãe não tá comendo nada, chocolate não dá gases, tá, galera? Se seu Pode filho comer não tem chocolate. a PLV, a gente fala, tem uma gavetinha de chocolate. Isso. A madrugada caótica, você, ó, um chocolatinho, aquele É um abracinho. acalento. É um acalento, Gente, cara. chocolate é um dos melhores amigos da mãe de primeira viagem. Esse quarto merece. O chocolate Olha, é um vou dos falar melhores que- amigos. Gente, maridos, deem chocolate para as esposas. Isso aí. É Com isso aí. certeza ela vai amar. Com certeza ela... E vai ser bom pra você, porque ela não vai ficar uma onça. Sim, exatamente. É bom para você também. Pense por esse lado. Então, É o melhor último- podcast. Só verdades, Rafa. verdade. Só verdades, cara. Nada de enrolação. Tem mais um? Não, o último é esse. Ah, tá. É esse cuidado com a alimentação, que entra É no porque eu acho mesmo que a galera pacote entra no de você extremo. se perder. Ou a galera vai, tipo, dieta, preciso perder peso, tudo passa pro leite, não sei o quê. Isso é um extremo. E o outro extremo é ladeira abaixo e achar que vai, principalmente quem amamenta, vai emagrecer e engordar porque tá comendo até reboco de parede. Então, assim, bom senso. Isso aí. Bom senso, mas uma batatinha frita, um negocinho ajuda, cara, pelo amor de Deus. Verdade. Ó, e eu queria fazer uma pergunta boa também. Última pergunta já, porque a gente sabe que mãe não tem tempo de ficar Não vendo tem, não dá podcast pra ser gigante, gigantesca. entendeu? O que você queimou a língua? Que você já queimou a língua, que você falou assim, nossa, eu achei que ia fazer assim, eu achei que não sei o que, mas eu já mudei. Eu atendi uma essa semana que falou assim, doutora, eu tô até evitando falar, que eu falo, dá nem 3 horas, eu vou e mudo. Eu falei, como é que eu tô queimando a língua 3 horas depois, assim? Olha, eu não sei se eu tenho muita coisa para queimar a língua, porque eu não criei muita expectativa de nada. Até eu lembro que, bom, eu tenho o privilégio, né, gente, de Carol ser minha melhor amiga, então ela tava comigo ali na maternidade, então na pega ali da amamentação, ela falou, nossa, amiga, foi boa, a Sara já tá pegando e tal. Falei, e como que você tá, tal? Eu falei, cara, eu não criei expectativas sobre a amamentação, então eu tentei não criar tantas expectativas, mas
Rotina, com certeza, eu acho que eu queimei a língua, porque você acha que vai conseguir estabelecer. Ainda mais você sendo tudo. organizada, você não. Esse negócio de rotina eu vou tirar de Foi a letra. primeira coisa que eu falei, e é justamente isso, né, gente? Eu acho que com certeza a rotina eu queimei a língua, porque não é, e tá tudo certo. Chupeta, você não teve encrenca com chupeta? Então, chupeta é uma coisa que eu não queria dar. Esse é um outro problema do Instagram, que às vezes você olha as crianças no Instagram, elas não estão de chupeta, mas não necessariamente elas não usam chupeta. E eu tentei segurar muito, 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 até que eu tive que abrir mão e, cara, foi uma salvação. Porque, assim, o problema não é a chupeta só. Porque, assim, de fato, a sucção é algo que acalma o bebê. Isso, né? Cientificamente falando. Então. Eles precisam Tá vendo? disso. E aí, eu evitei, até que chegou, eu dei chupeta, ela já tinha mais de 2 meses. Até que chegou um momento que não dava mais, ela passava o dia inteiro no peito, porque ela precisava da chupeta. Então, precisava da sucção. A sucção. Então, assim, a chupeta seria um agregado ali na hora de dormir. Então, assim, dentro daquilo que eu posso tentar ajustar para ela não ficar dependente da chupeta, porque também isso me daria muito trabalho lá na frente para retirar, eu tentei fazer de uma forma que ajudasse ela a acalmar. E é engraçado, porque eles são muito assim, né? Parece que ela já entrou nesse ritmozinho, assim, de... Ela pega a chupeta só pra dar aquela acalmada na hora que ela tá meio... E ela fica menos tempo no peito. Exato. E o que isso gerou em você? É ótimo. Nossa. Virou uma rede de Acalma. apoio. A Aham. chupeta não deixa de ser um Porque apoio. antes era aquilo, tipo, o tempo todo pendurado. E você fica... É cansativo, que chega uma hora que você já não aguenta mais ficar ali. Parada, amamentando, o peito Exato. dói. É verdade. E é o dia inteiro. E agora não, eu consigo... Amamentei normal da fome. E aí ela não dormiu direto. Mas se ela se irritou um pouquinho porque tá com sono e não conseguiu pegar no sono, eu dou a chupeta, que era o que ela pegava, o peito para isso. Ela acalma, já vai dormindo e eu consegui, né? Mas isso daí não é uma regra. Consegui já tirar a chupeta e pronto. Ela nem precisa da chupeta para ficar dormindo. E eu acho que avaliar uma fase por vez, gente. O que a gente fala de chupeta? Qual o problema da chupeta? Usar demais, a gente tem as questões odontológicas, passar muito tempo. E a gente tem a questão de fazer confusão de bico e largar o seio materno. O que a gente fala é, cara, quem decide? Gente, pode ter infinitas opiniões, podem ser infinitas as opiniões da avó, do pediatra, de não sei o quê, do Instagram. Mas assim, quem decide se precisa ou não é a mãe. A mãe não tá botando a chupeta na criança de forma decorativa. A mãe coloca porque ela tá cansada, porque ela tá exausta. Sempre é esse lugar de conversa que a gente leva. Você tá precisando? Vamos testar? E eu vou dizer que a gente nunca teve no consultório uma criança que usou chupeta assim, só nesse momento para acalmar a sucção e largou o peito e fez confusão. Se a gente percebe que a pega começou a ficar ruim, que tá machucando o peito da mãe, aí a gente tira a chupeta. Mas muitas vezes o que a gente vê é que facilita a vida. Meus filhos não usaram porque eles não pegaram. Mas assim, essa é uma conversa muito honesta que a gente tem que ter no consultório, porque demonizam a chupeta. Isso que eu ia falar, porque às vezes na internet é isso. Ah, não, é errado, é o caos, vai acabar com seu filho e tal. Do jeito certo, não. Exatamente. E o que a gente tá falando aqui, até para evitar mal entendimento, não é apologia à chupeta. Não é. Tá? Mas aqui a gente tem um cenário de uma família que é acompanhada de perto, uma amamentação que está caminhando bem, um bebê que está ganhando peso. Então, a gente tem um cenário ali com um acompanhamento ideal e a gente consegue utilizar de forma consciente, tá? Mas é claro que aí vamos para os problemas, para orientar. Né, Rafa? Isso aí. A chupeta não pode substituir a sucção nutritiva. Então, assim, você ficar querendo prolongar o tempo de mamada da criança, sendo que ela precisa, isso vai interferir no ganho de peso. Tá usando muito e começou a machucar na hora da mamada, a mãe tá sentindo ali algum desconforto, a gente precisa rever essa pega. Então, é uma decisão que vale ser levada para consulta, para a gente, junto com o olhar clínico, a gente conseguir definir de que tipo, vale a pena, vai ajudar, vai ser um aliado, ou vamos ajustar o uso aqui, porque isso pode comprometer o nosso desenvolvimento. Isso que eu ia falar, é importante você não fazer esse tipo de inserção. Eu acho que é muito importante você ter o acompanhamento. Eu não fiz isso em nenhum momento sem ter uma orientação, ó, essa aqui, até pro modelo da chupeta, tá? Porque assim, você vê N chupetas na internet, nem sempre elas vão ser adequadas para, então assim,
Busque orientação. A chupeta não é um objeto E decorativo. você sabe que teve paciente, agora você falando, eu lembrei, já tiveram 3 pacientes que a gente tirou a chupeta, chegou usando chupeta, ai doutora, esse mês eu comecei a usar a chupeta, e o ganho de peso caiu consideravelmente. A gente tirou a chupeta e a criança voltou a ganhar peso. E outra dica importante, não leve a chupeta para maternidade. Esse Isso que eu ia momento, falar. e você perguntou, posso levar para maternidade? Eu falei, então, melhor não, porque a amamentação não está bem estabelecida. Exato. A criança não aprendeu a mamar ainda. Então, só quando a amamentação está muito bem estabelecida, quando a criança está ganhando peso muito bem e a mãe precisa, a mãe fala, Carol, eu tô muito cansada, eu tô exausta. Aí a gente pode avaliar para Isso pra recorrer. mim foi muito bom. Ter esperado, ter sido mais resiliente pra não dar de primeira. Eu nem comprei, gente. Eu só comprei no momento que eu dei. Porque eu falei, se eu comprar, porque tinha uma noite que tentação. eu queria dar, eu falava, gente, pelo amor de Deus, não tá vendo Mas o mais. que você deu durante muito tempo para ajudar? O dedinho. O dedinho. E acho que isso ajudou, porque como o dedinho você dá e tira, é isso que ela faz com a chupeta. Não, Ela e o pega dedinho, e o pai tem tira. dedinho, a avó tem dedinho, o peito sua mãe tem. Eu Então, falo que meu assim- dedo ficou torto por causa do João, que eu falava, não, menino, botava ele no sling, o dedinho. É isso. E é isso. Amigo, eu adorei a conversa. Muito bom. Isso, vamos, tem que ter mensagem de encerramento. Ah, tem que ter uma mensagem de encerramento Não para as conta. grávidas ou as Grávidas. puérperas que vão assistir. E puérperas com bebê pequeno. Sou eu que dou essa mensagem? Isso. Claro. Ai, tá bom. Gente, eu acho que se eu pudesse falar uma palavra, seria resiliência. Gestação e maternidade são esses momentos, né? Mas eu acho que principalmente esses primeiros meses ali de esterogestação, né? Que é até 3, 4 meses, Isso, né? mais ou menos 3. isso. 3 meses. Seja resiliente, tenha paciência com você, com o seu bebê. Não se cobre tanto, a gente falou isso aqui. Tá tudo bem o dia ser um caos e depois você vai organizando. Busque ajuda, peça ajuda. Porque às vezes a gente quer dar conta de tudo, e quando você vê, você se anulou completamente. E aí você tá virando um caos e isso vai atrapalhar todo mundo, principalmente seu bebê, mas a casa vai virar um caos. Porque assim, a mãe bem cuidada, a mãe bem, eu repito, é sinal de um bebê bem. Então assim, se você não é mãe e tá assistindo, cuide da mãe, porque ela precisa. Às vezes a gente se preocupa demais com o bebê e esquece da mãe. A mãe precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de uma conversa. Às vezes ela só precisa de atenção. Eu sentia muita falta disso, de às vezes ter uma conversa. Aí eu tinha que chamar alguém, tipo mãe, sogra, vai lá em casa, porque é isso. Dentro de um controle, claro que você não vai levar 1000 pessoas para sua casa porque você está com um bebê recém-nascido. Mas tenha pessoas ali de segurança para você conversar um pouquinho, distrair um Desabafar. pouquinho. Porque a sua cabeça precisa disso. Saia, como o Rafa falou, vai em lugares seguros, num momento seguro. Mas é isso. Então, a palavra que eu deixo é resiliência. E não crie tantas expectativas. Estude, mas tá tudo bem se não for exatamente daquele jeito. Você vai ajustando. E tenha profissionais de confiança com você. Porque isso fez muita diferença pra mim, assim. Casal de pediatras, pra mim, fez muita diferença. Eu tenho o privilégio de tê-los como amigos também. Mas assim, gente, de verdade, falando sobre profissionais, você precisa de pessoas de confiança. Porque isso faz muita diferença na tua abordagem. E é isso, não pegar 50 opiniões diferentes. Busque uma referência e permaneça. Isso aí, adorei. Obrigada. Amei. Obrigada, Beijo. obrigada. Gente, obrigada por estarem aí, escutando a gente. Que se quiser, mande perguntas que a gente responde. E até a próxima. Tchau, tchau.